Eu estava vendo, Antônio, que cada povoado missioneiro funcionava assim como se fosse um município e era comandado por um cabildo. Que cargos políticos existiam nesses povoados e quem os ocupava? Profitilde. Embora tenha demorado certo tempo para que a estrutura de poder assim fosse configurada, ao final da experiência missioneira, o cabildo era formado por 14 ou 15 indígenas que exerciam o poder civil no povoado e eram chamados de varistas. Um corregedor, um tenente de corregedor, dois alcaides ordinários, um de primeiro voto e outro de segundo, dois alcaides da Irmandade, um alferes real, 4 regedores, um alcaide-mor, às vezes 2, um provedor, um secretário. Esse conjunto de pessoas recebia o suporte dos missionários e era auxiliado pelos caciques do povoado. Mas da onde vem esse termo varistas? Na verdade, Matilde, os missionários perceberam desde a chegada junto aos povos Guarani que os líderes religiosos tradicionais e seus ajudantes portavam pedaços de madeira adornados em suas mãos, como distintivo social, semelhante ao Ivrapará dos Guarani e Kaiowá atuais. Quando os cabildos de indígenas passaram a ser instituídos a partir de 1618, os missionários mantiveram o costume de distribuir bastões de madeira, chamando os cabildantes de varistas. No exercício cotidiano do poder, os cabildantes possuíam atribuições específicas, não é? Vamos conversar um pouco sobre a divisão dessas atribuições? Certamente, Matilde. No governo dos povoados, o corregedor era a autoridade civil superior, uma espécie de prefeito com poderes aumentados, e presidia o cabildo. Ele era chamado em Guarani de Poroquaitara, aquele que decide o que deve ser feito. Os alcaides, chamados de Ibiraiaruçu, o primeiro entre os que portam vara, assim como o corregedor, possuíam um poder de polícia no povoado, ajudando na sua organização, estabelecendo multas e castigos a quem transgredisse as normas de conduta. Mas eles atuavam também na esfera da justiça, tanto civil quanto criminal, possuindo autoridade para julgar em primeira instância, prender réus e impor certas penas, exceto a pena de morte, que na justiça colonial espanhola era reservada a tribunais superiores. O alcaide de primeiro voto tinha direito ao assento principal no cabildo e a prerrogativa de votar por primeiro, e o alcaide de segundo voto votava depois. Esses alcaides buscavam coibir também a ociosidade no povoado, obrigando cada um a trabalhar em suas terras, nas plantações comuns ou familiares ou nos ofícios. Se encontrassem alguém considerado negligente, o advertiam e, se necessário, aplicavam algum castigo. Já os alcaides da Irmandade exerciam autoridade equivalente no campo, nas áreas remotas do povoado, mas não podiam punir sem trazer os réus à sede urbana. O alferes real, por sua vez, era o guardião do estandarte real, que era exibido solenemente em datas específicas. Ele possuía o terceiro voto e assento no cabildo imediatamente após os alcaides e antes dos regedores. Os regedores, conhecidos como cabildo iguara, que significa membros do cabildo, por sua vez integravam o conselho e participavam das decisões. Cargos importantes também possuíam o provedor ou maiordomo, que administrava os bens do Tupambaé, a propriedade comunitária, auxiliado por contadores, fiscais e almoxarifes. O alcaide-mor, em Guarani, Ibiraiara ou Ibiraiá, aquele que carrega a vara, era quem executava as ordens do cabildo ou das autoridades. E o secretário, o Quatiá Porrara, aquele que trabalha com escrita, era quem redigia as atas, autenticava documentos e mantinha atualizado o livro do cabildo.
Tá, mas quem definia os nomes que comporiam o cabildo? E qual era o tempo do mandato dos cabildantes? Matilde, os eleitores do novo cabildo eram os membros do antigo cabildo. Quer dizer, dos 3 ou 4 mil moradores do povoado, em torno de 14 ou 15 pessoas votavam e escolhiam suas lideranças para o mandato de 1 ano. A escolha recaía no grupo conhecido como a nobreza indígena, composta pelos caciques e seus familiares, nas pessoas tidas como de conduta ilibada e que tivessem passado pela escola do povoado. Outras pessoas de fora desse grupo podiam ser escolhidas, mas essa não era a regra. Escolhidos os nomes que comporiam o novo cabildo, entre o final e o início do ano, o cura do povoado era consultado acerca da escolha feita e concordava com ela ou não. Removia ou adicionava nomes e sua opinião era aceita pelos votantes sem maiores problemas. Depois disso, os nomes eram enviados para a aprovação do governador. As missões da Frente do Uruguai enviavam para Buenos Aires e as da Frente do Paraná para Assunção. E o novo conselho tomava posse em uma cerimônia solene na qual eram também nomeadas as pessoas que exerceriam pelo próximo ano as funções como mestre de capela, sacristão, chefes militares, encarregados dos armazéns, zeladores, também chamados de alcaides, que eram os encarregados da supervisão de cada uma das corporações, dos meninos, das meninas e das mulheres. E o ritual iniciava com uma exortação do missionário sobre a importância do bom exercício dos cargos públicos. Em seguida, os cabildantes recebiam suas insígnias e assumiam seus lugares na praça principal, diante da população ao som de música. A cerimônia culminava com uma missa solene acompanhada por toda a comunidade. Mas toda essa estrutura de poder assumida pelos indígenas no povoado demonstra que os missionários, assim, supervisionando as decisões tomadas pelo cabildo, eles podiam contar com o trabalho efetivo dos indígenas na condução do cotidiano do projeto missionário, não é mesmo? Exatamente, Matilde. Interessante como conhecer assim sobre essa forma de constituição do poder, não é? Poder político. E eu espero que você tenha gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Agro de VT. Obrigado.